Bom dia, graça e a paz, irmãos. Vamos para a mensagem de hoje. Bom dia com uma palavra. E a palavra que leio nesta manhã está em Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo 4, versos 5 e 6. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Irmãos, muito recentemente nós fizemos aqui uma reflexão com esse texto, baseado nesse texto. Mas hoje, ao ler esse texto mais uma vez, ao me deparar com esse texto mais uma vez, eu fiquei pensando nas consequências daquilo que dizemos, ou deixamos de dizer, ou da forma como dizemos. O peso das palavras, a responsabilidade de dizer palavras certas e no momento certo. Fiquei pensando nisso, fiquei pensando nas consequências disso. No cuidado que a gente precisa ter em relação às palavras que dizemos, nas oportunidades que temos muitas vezes de conversar com pessoas que não temos o costume de conversar ou com as quais talvez a gente nem se encontre mais. Quais foram as nossas últimas palavras dirigidas a estas pessoas? As palavras têm um peso enorme e a gente precisava se conscientizar um pouco mais em relação a isso, ser mais zeloso em relação a isso, tomar mais cuidado. Porque imaginem só, uma palavra dita da forma errada ou no momento errado, um conselho errado pode mudar a história de uma pessoa. E pior, pode mudar não só a história desta pessoa, mas de muitas outras pessoas ligadas a esta pessoa. Que responsabilidade é essa, Imagine só encontrar-se com um homem cansado, com um homem estressado, com um homem prestes a desistir de coisas importantes da vida. E você, ao invés de consolá-lo e reanimá-lo, você diz palavras que vai fazer essa pessoa tomar uma decisão errada, diferente daquilo que é da vontade de Deus. Talvez tudo que essa pessoa precisava era apenas de uma pessoa que validasse os seus planos. Uma pessoa que validasse a sua intenção de fazer coisas que não agradam a Deus. E foi justamente você o instrumento para isso? Misericórdia, não é, irmão? Misericórdia. Imaginem quantos sonhos não são enterrados por causa de uma palavra que não foi dita da forma correta. Uma palavra que não foi a correta, um conselho que não foi o correto, um conselho que não foi da parte de Deus para uma pessoa. Quantos sonhos podem ser enterrados, destruídos? Quantos ministérios podem ser finalizados? Quantos ministérios podem nunca se tornar realidade por causa de uma palavra dita por alguém que não teve a consciência do peso de suas palavras? Imaginem só. E a gente precisa ser compreensivo, irmãos, com o que a gente ouve, com as pessoas que a gente ouve, com as coisas que a gente ouve. Tentar ouvir com amor, porque se você não estiver disposto a ouvir com amor, muito menos vai ter disposição para falar com amor e sabedoria. É preciso ter disposição para ouvir. Você não sabe, na maioria das vezes. Você não conhece a história, na maioria das vezes. Há pessoas que você conhece do trabalho faz tempo, faz anos, mas você não sabe a dor que ela carrega. Você não sabe a tristeza que ela carrega, a frustração que está no seu coração, você não sabe. E você não tem um pingo de paciência com essa pessoa. E você diz a essa pessoa palavras que a fazem se sentir ainda pior. Irmãos, como devemos ter da parte do Senhor sabedoria para que o nosso falar seja sempre agradável. Não é para bajular ninguém, não é para mentir, não é para ocultar a verdade, mas que o nosso falar seja sempre agradável e temperado com sal, nem de mais, nem de menos, temperado, para que saibamos como responder a cada um. Que a nossa boca seja um manancial de vida. Você não sabe do que se passa no coração dessa pessoa, do que se passa na casa dessa pessoa. Você não sabe como foi a sua infância, a sua fase de crescimento, que lições ela recebeu, que frustrações ela viveu, e você não tem um pingo de paciência com essa pessoa. Hoje, quando surgir a oportunidade de conversar com alguém,
Talvez alguém com quem você tem conversado ao longo de muitos anos, ou talvez alguém com quem você nunca falou. Pense, o que digo agora produzirá vida ou morte? O que digo agora enterra sonhos ou ressuscita sonhos? O que eu digo agora fortalece a fé desta pessoa ou a torna ainda mais descrente, mais desanimada? O que digo agora traz vida para essa pessoa ou a torna ainda mais cansada, mais angustiada? O que digo agora vai produzir um efeito positivo na vida dessa pessoa para a glória de Deus e para a vida de outras pessoas? Pense nisso em nome de Jesus. Diga a verdade, mas diga com amor. A gente não conhece, irmãos, a grande parte da história, da grande parte das pessoas com quem a gente convive. É preciso ter amor. Talvez a pessoa que você considera a mais difícil, a mais complicada, a mais aborrecida, a mais chata, a mais mala, é a que mais precisa de uma palavra diferente. Talvez essa pessoa já esteja tão acostumada a ser maltratada que ela vai ficar chocada ao ser bem tratada por você, ao ser bem recebida por você, ao encontrar em você um amigo enviado por Deus para trazer vida e esperança para essa pessoa. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades, ao máximo todas as oportunidades. Talvez no seu trabalho você vai encontrar alguém que vai questionar a sua fé, que vai questionar a sua igreja. E você talvez vai perder a paciência, não vai ter sabedoria para responder essa pessoa. Mas entenda, essa pessoa tem tal posicionamento porque talvez sofreu uma grande frustração, ficou decepcionado. Por isso essa pessoa tem esta opinião e esta posição, este questionamento na ponta da língua. Seja sábio para responder. Que o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Vamos nos esforçar um pouco mais para saber responder às pessoas? Para saber tratar as pessoas como Cristo as trataria? Vamos pensar nisso. Pai querido e soberano Deus, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor. Reconhecemos que muitas vezes falhamos. Reconhecemos que muitas vezes perdemos oportunidades riquíssimas de abençoar alguém, de ser a bênção na vida de uma pessoa, de ser mensageiro da vontade do Senhor. Dê-nos sabedoria, ó Pai, em nome de Jesus, para que não sejamos impacientes, para que não sejamos duros demais, para que o nosso falar seja temperado, na medida certa, para trazer a vida dessas pessoas com as quais nós vamos nos encontrar, falar, trazer um tempero agradável, um tempero para a vida, alimentar essas pessoas de esperança e fé, e não ao contrário. Que sejamos assim, façamos assim, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.